Uma das marcas da emergência de um tipo de novo reacionarismo em vários lugares do mundo, incluindo, claro, o Brasil, é a guerra ao politicamente correto. Ser ou atuar de forma politicamente correta virou sinônimo de autoritarismo, de tentar bloquear pensamentos diversos, de ser esquerdista, inimigo da família e da liberdade de pensamento. Este fenômeno vem junto com outro que eu acho particularmente preocupante, que é o elogio da ignorância como uma virtude. Um tempo atrás eu li um artigo no qual a autora defendia que nos Estados Unidos estava aumentando o número de pessoas que defendia o seu direito a ser ignorantes sobre determinados temas ou assuntos. Mais do que isso, essas pessoas se recusavam conscientemente a adquirir mais conhecimento, embora exigissem que suas opiniões decorrentes dessa ignorância, mesmo as mais radicais, como ataque às vacinas, por exemplo, fossem consideradas válidas na sua essência. A recusa a aceitar suas opiniões seria um atentado às suas liberdades de opinião, mesmo que essas opiniões fossem totalmente alimentadas pelo desconhecimento sobre o que estavam falando. A guerra ao politicamente correto e o elogio da ignorância são elementos essenciais na famosa guerra cultural, que tem seu berço nos Estados Unidos, mas que vem se espalhando pelo mundo ocidental ao longo dos anos, opondo conservadores e reacionários em geral contra liberais e esquerdistas. E o grande palco desta guerra é a internet, que com a força dada pelas mídias sociais é alimentada pelas fake news. Mas, obviamente, o campo de batalha é muito mais amplo, englobando política, universidades e centros de pesquisa, entretenimento, religiões, praticamente todos os nossos campos de vida. A emergência do conceito de politicamente correto ilustra bem como se dá essa guerra, pelo coração e mente das pessoas. É interessante notar que a ideia de politicamente correto é, segundo muitos autores, na prática uma invenção de intelectuais e líderes políticos de direita, para fazer frente às profundas transformações que a sociedade americana e outros países vem passando ao longo das últimas décadas, com a transferência de poder a grupos antes marginalizados, como mulheres, negros, gays, etc. E é um conceito relativamente novo. Até os anos 80 do século passado, pouco se falava sobre politicamente correto. Aquela que é considerada uma das primeiras grandes dimensões públicas veio em um artigo publicado em outubro de 1990 na revista do New York Times, no qual o autor descreveu o impacto do politicamente correto em universidades americanas, associando-o a uma espécie de ortodoxia soviética, na medida em que impediria a livre manifestação do pensamento. Depois disso, vários artigos com teor semelhante começaram a aparecer na imprensa e em trabalhos acadêmicos, e tudo isso foi gerando um corpo de pensamento que foi capturado pelos neoconservadores e reacionários, preocupados com a emergência dos movimentos de reconhecimento das minorias. Eles descobriram que associar o politicamente correto a um atentado à liberdade de expressão ou a uma tentativa de imposição de ideias e conceitos que desafiariam a família, religiões, segurança, dava um belo samba. E tinha uma aderência muito grande junto a parcelas grandes da opinião pública e a lideranças políticas e midiáticas. Afinal, como diz uma outra autora, quando a gente fala que algo está tecnicamente correto, a gente está, no fundo, sugerindo implicitamente que algo está errado. Ou seja, o advérbio antes do correto implica uma espécie de mais. Agora, quando dizemos que algo é politicamente correto, a implicação é ainda mais insidiosa, porque sugere que a pessoa está agindo de má fé, com segundas intenções, que ela está escondendo a verdade para avançar uma agenda ou se colocar numa posição de superioridade moral. Ou seja, dizer que alguém está sendo politicamente correto desacredita essa pessoa duas vezes. Primeiro, porque implica que ela está errada. Segundo, e de forma ainda mais contundente, que essa pessoa sabe disso e que está tentando se impor de qualquer jeito. Não é à toa que a guerra ao politicamente correto virou uma das principais bandeiras da campanha do Trump, quando ele foi eleito em 2016. O mesmo valendo para o Jair Bolsonaro em 2018. E não faltaram analistas políticos, youtubers, comentaristas diversos reclamando sobre como o politicamente correto estava atuando como uma espécie de censura prévia, impedindo-os de serem autênticos ou de dizer as verdades necessárias. No fundo, um dos aspectos do politicamente correto tem a ver com o uso da palavra e como esta reflete situações de poder. É como meu filho mais velho me lembrou uma vez quando ele tinha 6 anos de idade. Papai, você sabia que as palavras têm poder?
Claro que tem, né? A gente sabe disso. Se eu digo que uma pessoa é bichinha ou sapatão e faço piada em cima disso, eu reflito uma visão de mundo que molda os meus atos e meus pensamentos e impacta diretamente na vida das pessoas que são alvo desses comentários. Ser politicamente correto é uma forma, sim, de me educar e de me preparar para a convivência com a diversidade. Mas, enfim, por que eu trago os temas do elogio à ignorância e da guerra politicamente correto? Porque, como eu mencionei antes, no ambiente que a gente vive, de acesso quase irrestrito às facilidades de comunicação da internet e das redes sociais, a junção das duas coisas, elogio à ignorância e guerra politicamente correto, criou um clima extremamente tóxico para que a verdade e a empatia transpareçam. Se o outro lado está errado por definição, e além de tudo eu me recuso a ouvir e conhecer os argumentos que possam mudar esta minha visão, então é impossível produzir mudanças que beneficiem o conjunto da sociedade. E isso afeta não apenas o jogo político e ideológico, mas produz e alimenta até mesmo teorias e conceitos anticientíficos, como eu já falei também. Estão aí os defensores da cruzada contra as vacinas e de ideias ainda mais esdrúxulas como a Terra plana e os negacionistas das mudanças climáticas e da pandemia do Covid, que não me deixam mentir. O que vemos agora é que o alívio trazido pela ideia do direito à ignorância e da luta contra o politicamente correto tem levado as pessoas a se sentirem confortáveis e estimuladas praticamente, até meio heróicas, em expressar publicamente toda a sua visão preconceituosa e unilateral, que antes elas guardavam para a conversa de botequim ou do almoço em família. Ou seja, libertou definitivamente o tiozão do pavê para falar e agir da forma como ele pensa. A toxicidade desse ambiente segue alimentando, obviamente, a emergência de líderes demagogos e populistas no mundo afora, que acabam encontrando esse caldo cultural perfeito para que suas visões parciais do mundo floresçam e se frutifiquem. Para o nosso campo, das pessoas que acreditam e lutam por um mundo melhor para todas e todos, fica a missão de não alimentar esse fluxo de mentiras, de fake news que alimenta essa guerra cultural. E principalmente de usar nossa capacidade de reflexão e de mobilização para abrir espaço e voz para os que não têm. Porque estes são os primeiros a serem calados no mundo em que a gente está vivendo. Bom, é isso aí. Até a próxima. Sigamos juntos.